Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mundo mágico do direito civil, falando especificamente sobre o direito sucessório. No bloco passado nós adentramos no Instituto do Codicilo, lembrando obviamente que nós estamos nos debruçando dentro daquelas chamadas sucessões, testamentárias, ou seja, aqueles atos de disposição de última vontade. Dentro desses atos de disposição de última vontade, já ventilamos o testamento, que é obviamente a disposição mais conhecida por todos, e falamos dos testamentos ordinários e dos testamentos especiais. Estamos no presente momento trabalhando no Instituto do Codicilo e em breve falaremos do legado. Por quê? Porque são 3 as formas de disposição de uma vontade e porque 3 é mágico: Pai, Filho e Espírito Santo, Isis, Osíris e Horus, Eus, e Poseidon. Dentro de Codicilo, ventilamos no bloco passado a sua conceituação, que se encontra prevista, talhada e cunhada no artigo 1888. Falamos que o Codicilo se trata, em verdade, de uma disposição de última vontade que abarca uma quantia muito pequena, que abarca, em verdade, um montante muito baixo, razão pela qual se dispensa eventualmente aquelas formalidades exigidas para as demais disposições de última vontade. Por demais, nós falamos o que é uma quantia baixa, o que é uma quantia pequena, e dessa quantia baixa, quantia pequena, falamos da necessidade de se valorar o caso em concreto. E quando eu falo de caso em concreto, diz que a grande verdade, o grande interesse aqui é valorar, ou seja, a quantidade de bens que integram o espólio. Dentro disso, ainda no bloco passado, eu disse que eu queria trazer 3 observações com vocês. E por que 3? Porque 3 é mágico, porque 3? Porque 3 é holístico, Falamos aí de passado, presente e futuro, estado da água, sólido, líquido, gasoso. Quais são as observações? A primeira observação, eu fracionei em 3 ponderações. Primeira ponderação é que eu posso nomear ou substituir testamenteiro por intermédio de um codicilo. Tudo tranquilo, tudo sossegado. Segunda ponderação que eu trouxe para vocês ainda no bloco passado diz respeito a quê? Diz respeito a perdão do indigno. Lembre-se sempre que o indigno é uma das formas de exclusão, aí de eventualmente do herdeiro legítimo, que pode ser realizado naquelas situações do 1814. Ou seja, matou, tentou matar, praticou calúnia, ou qualquer outro crime contra a honra, gosto desse dispositivo, ou até mesmo aqueles atos, que muitas vezes obstam aí a disposição de última vontade, obviamente, do sujeito que eventualmente venha a passar dessa para melhor. A criatura conheceu o Criador, viu a grama nascer por baixo, vestiu o paletó de madeira. De qualquer maneira, ficou faltando a terceira ponderação dentro da primeira observação. E qual é, prof? É o seguinte: codicilo serve para um instituto do sufrágio da alma. Caramba, prof, Caraca, moleque, que isso, Sempre lembro de Tiaguinho quando eu falo disso. Ou seja, em outras palavras, deixa eu colocar aqui e voltar, para ser bem sincero, na parte onde nós nos encontrávamos, Então, em outras palavras, serve aqui para a materialização do sufrágio da alma. Sufrágio da alma, este previsto no artigo 1998, 1998, o ano da Copa do Mundo da França, em que o Brasil perdeu a final para a França, com gol de Zidane, aí de 3-0. De qualquer maneira, 3 porque é mágico, 3 porque é holístico. De qualquer maneira, o que é importante trabalhar aqui? O que é o sufrágio da alma? Prof, what the fuck is this? Gente, quando eu falo de sufrágio da alma, eu tô falando de um assunto que toca o nosso cerne. Caramba, eu tô falando de um assunto, que obviamente faz parte da nossa essência. Nossa, prof, que loucura! O que é isso? Em outras palavras, sufrágio da alma nada mais é do que a vontade do morto com relação à celebração, Celebração, ou seja, o sujeito morreu, a gente está celebrando, Celebrate good times, come on! Que loucura! Celebração. Ou seja, como que vai ser realizado, por exemplo, o funeral, Sufrágio da alma é isso. Como que o sujeito quer, na verdade, que seja materializado aí o seu rito de passagem, o seu rito de transição, Em outras palavras, ele pode pleitear eventualmente, que durante o evento, da sua morte, nós tenhamos aí a figura das carpideiras. Carpideiras, prof, o que é isso? Gente, no século passado, algumas pessoas recebiam dinheiro, Essa é uma informação que choque, não é galinha. Recebiam dinheiro para quê? Para ver TikTok, prof? Claro que não. Recebiam dinheiro, para chorar nos funerais. A pessoa muitas vezes não era muito benquista e ela pagava e falava assim: olha, quando eu morrer, eu quero carpideiras. Para quê? Para trazer emoção,
né? Aí, obviamente, nesse rito de passagem, aquelas pessoas ficavam chorando durante a cerimônia. Ah, não acredito que ele morreu, né? Elas eram pagas para isso. Imagina, eu quero isso. Para quê? Para trazer emoção, né? No momento aí da minha transição. Isso é um sufrágio da alma. Eu quero, por exemplo, né, que eu seja cremado. Ó, que loucura! E vou além. Além de cremado, eu quero que toque Veveta, né? Veveta, isso. Mandy Marina e Helena, né? Ivete Sangalo. Que música? Quero que toque Poeira, né? Poeira, né? Ou seja, ó, que loucura, né? É possível? É possível. Isso tudo faz parte do sufrágio da alma. Esse sufrágio da alma pode ser realizado, pode ser materializado por intermédio do Instituto do Codicilo. Lembrando-se sempre, codicilo é uma disposição testamentária que traduz um pequeno escrito, né? Então, em outras palavras, aquelas coisas que não têm grande valia, grande valor. De qualquer maneira, vamos para a nossa segunda observação que eu trago numa forma de perquisição, que muitas vezes, diga-se de passagem, é cobrado na prova como se fosse uma pergunta. É cobrado nos certames em forma de indagação. E qual que é a segunda observação? A seguinte. Gente, é possível a existência simultânea, né, síncrona, do que? Né, do codicilo mais um testamento? É possível que eu tenha as duas figuras at the same time, ao mesmo tempo, né? Interrogação, Avalone. E daí, aquela cara de choque. Né? Que loucura! Será que é possível? Gente, a resposta é bros. A resposta é sim, sim, sim. É possível, né? É possível. Notem o seguinte, o que é importante nós observarmos quando a gente fala das disposições de última vontade? Aquele, né, que a gente chama de patrimônio disponível. Em outras palavras, precisamos observar se nós estamos, né, adstrito àquele 50%. Aquele 50% que pode ser deixado para outra pessoa, né? 50% da herança, já retirada, obviamente, a questão da ameação, né? Sobrando, então, uma parte que a gente chama de legítima, aquela proteção, que quem tem são os chamados herdeiros necessários, do 1845, e a outra parte, a parte disponível, né? Essa parte disponível, que vale 50%, eu posso deixar para quem eu bem entender. E eu posso deixar, seja por intermédio de codicilo, seja por intermédio de testamento. Eu posso fazer os dois? Posso, né? Sem nenhum entrave. Entretanto, temos uma ponderação. Qual ponderação? Eu posso ter, na verdade, testamento e codicilo at the same time, ao mesmo tempo, desde que eles não falem de bens coincidentes, né? Ou seja, eu estou deixando no testamento algo, né, que eu também estou deixando no codicilo para outra pessoa. Que putaria é essa, né? Vai deixar um por testamento e outro por codicilo? Não. Não pode haver a coincidência de bens. Não pode haver a coincidência de objetos. Prof, você está inventando isso? Não, não estou inventando isso, né? Quem traz essa informação, diga-se de passagem, é o próprio Código Civil no artigo 1884. Então, o Código Civil, no artigo 1884, ele ventila essa ideação. Ah, deixa eu trazer uma ponderação aqui para vocês. Qual ponderação, né? E se eu faço um codicilo e depois eu faço um testamento, né, em momento posterior? Tudo bem? Tudo bem, desde que os bens não sejam coincidentes. E se os bens forem coincidentes? Se os bens forem coincidentes, gente, prevalece o último, né? Ou seja, haverá uma revogação por normação geral. Vocês lembram disso no direito constitucional, né? Revogação por normação geral, que é uma revogação tácita, uma revogação implícita. Se eu trabalhei, né, posteriormente com os mesmos bens que eu já tinha deixado anterior, o último prevalece em relação ao primeiro, né? Até mesmo pode ser estudado isso em antinomia, quando a gente fala de conflito aparente de normas, quando a gente fala que lei posterior prevalece sobre norma anterior. Gente, é mais ou menos essa ideia. Então, em outras palavras, o codicilo, ele vai perder sua vigência se houver um outro codicilo posterior, tudo bem, né, que trabalhe com os mesmos bens, né, daquele codicilo pretérito, ou até mesmo um testamento posterior, né, que obviamente trabalhe com os mesmos, né, bens, os mesmos objetos do codicilo anterior. Se houver esse choque rei, né, como diria aí o confronto de São Paulo e Santos, o São, brincadeira, né, o que acontece? Haverá, então, em outras palavras, a prevalência do último, the last one, né, o último dos Jedi. Beleza? Ó, então, trouxe isso na observação 3. Será revogado por atos iguais ou por testamento posterior, que não o confirme ou modifique. Então, se trabalha os mesmos bens, né, obviamente, prevalece o último. Show, show? Observação final, que eu coloquei observação número 2, é o seguinte. É possível que eu materialize, realize um codicilo fechado? É,
né? Se eu realizo um codicilo fechado, isso me lembra o quê? Isso me lembra muito um dos testamentos ordinários. Qual testamento ordinário? O testamento chamado de testamento cerrado. O testamento chamado de testamento místico. Não por outra razão, nós temos aí, né, essa observação número 2, falando, se o codicilo estiver fechado, será aberto do mesmo modo que o testamento cerrado. Por quê? Porque é a mesma proposta. Por quê? Porque é a mesma roupagem, né? Então, em outras palavras, segue o mesmo raciocínio do que já está previsto dentro dos testamentos ordinários, do que está previsto para o testamento cerrado. Gente, deixo desde já para vocês um forte abraço, excelentes estudos e no próximo bloco falaremos sobre o legado. Até lá, né? Então, um forte abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau.